Olá pessoal, bem-vindos mais uma vez. E hoje nós vamos continuar o curso de Excel, onde a aula passada eu falei sobre a guia página inicial. E nós vimos sobre as bordas, o alinhamento, mesclar e centralizar, sobre a formatação, sobre a porcentagem, né? Hoje eu vou mostrar a guia inserir algumas coisinhas rápidas, porque a gente vai aprender sobre fazer cálculos simples no Excel, usando fórmulas, ok? Então, o inserir, você pode inserir uma imagem, né? Se você estiver fazendo, por exemplo, uma planilha de controle de depósito, por exemplo, você vem, escolhe uma imagem e insere essa imagem. Você também pode redimensionar essa imagem e levar até o local onde você gostaria de colocar. Pode ser a logomarca de uma empresa e tudo mais. E aí você pode ampliar, encaixar ela onde você achar melhor. Tem também o clip art, que são umas imagens já prontas, onde você pesquisa aqui, é igual Word, né? Então, por exemplo, você coloca aqui computador no clip art, todas as imagens que tiver na galeria. Se tiver internet, às vezes ele busca também da internet umas imagens. E aí você coloca a sua imagem. Outra coisa que a gente pode inserir são as formas. O que são formas? São essas formas aqui. Dependendo do que você vai usar, você clica em cima, segura e arrasta. E ele vai se transformar na forma que você escolheu. Por exemplo, você quer fazer uma lista de produtos promocionais, com preços, né? E aí você escreve dentro dessa caixa. Na opção também editar forma, tem a opção alterar forma. Você pode escolher outra forma. E ele altera também a cor. Você tem aqui o estilo de formas, onde você escolhe a cor. Então tem a promoção do dia, de alimentos de um supermercado. Aí você quer colocar aqui essa forma e dentro escrito alguma coisa. Para inserir, geralmente a forma, ela vem com essa opção aqui, ó, de caixa de texto, onde você clica e digita o que você quiser, certo? E aí você formata, seleciona e formata com essas opções aqui, se você quiser, já são pré-definidas. Você muda o tamanho, tá? E vai alterando. Tá bom? Essas são as dicas são as opções da guia inserir. Tem também o Smart Art, que é muito usado no Word. Se você quiser levar informações de uma forma mais gráfica, depende do que você vai fazer, né? Aí você tem que preencher aqui. Eu faço muito isso no curso de Word com os alunos. Eu não vou fazer isso agora, porque senão a gente vai fugir um pouquinho do que é o Excel. Tá bom? E depois nós vamos aprender como inserir gráficos. Mas vamos começar. Vou apagar aqui. Vou autoajustar. E vou lá. Eu vou mostrar para vocês como que eu vou formatar e como que eu vou usar fórmulas.
Como eu disse na aula passada, a partir do momento que você digita o igual e coloca, por exemplo, 4 mais 4 e der Enter, ele vai trazer o resultado. Se você colocar o igual, o F2 do teclado é para você visualizar a fórmula em modo de edição, onde você pode apagar. Só vai funcionar se estiver com o cursor piscando, tá? Se você colocar o igual aonde você clicar, vamos supor, você está clicando, não quero clicar para sair, vou repetir, é o ESC, tá, gente? Então, vamos lá. Aqui eu já fiz, para não perder tempo, uma planilha contendo cliente, compra, desconto, valor a pagar. Se eu quiser formatar, como eu vou fazer agora, alinho, coloco os valores aqui, né? Certo? Se eu quiser fazer ficar com essa formatação tabela, como eu já expliquei, mas eu não vou fazer isso agora. Vamos começar a colocar aqui o valor de número, moeda. Então, por exemplo, eu tenho aqui uma lista de cliente e uma compra dessa lista de cliente. Nessa lista, é claro que eu coloquei aqui só 10 exemplos, mas se é uma lista de clientes, provavelmente seria com muito mais. Mas vocês aprendendo a colocar a fórmula, vamos lá, sem muita enrolação. Eu tenho uma lista de cliente e eu quero assim, ó, um cliente da sua loja, ela fez uma compra no valor, que é esse valor aqui, e você deseja dar o desconto a essa pessoa, a esse cliente, de 5% em cima do valor da compra. E aí você quer saber qual é o valor a pagar. Que fórmula você usa aqui no Excel? Nós vamos usar fórmulas matemáticas, que não é função ainda, tá? Se você fosse fazer em uma calculadora, você provavelmente usaria o vezes, a multiplicação, né? E nós vamos usar no Excel. No Excel, as fórmulas básicas usadas no Excel é barra para dividir. Nós usamos para divisão a barra, certo? Usamos o asterisco para multiplicação. O subtração é o menos, tracinho, né? E o sinal de mais para somar. Como vocês podem ver. Então, vamos colocar aqui, igual, se você clica na célula, onde está localizado o valor que você vai calcular, ok? Após isso, você coloca o símbolo asterisco, que é para multiplicação. Como eu vou dar um desconto de 5%, certo? Ok? Segure e arrasto para baixo. Segurei e já fez o cálculo para todas as células. Simples, né? Ok, ó. E qual é o valor a pagar? O valor a pagar. O valor a pagar, se a gente tem um desconto, a gente quer tirar, né? Então, você vem com o valor da compra menos o desconto. Você apertou o Enter, ele mostra o resultado, você vem e tem aqui os valores. Tá certo? Essa é uma fórmula simples, onde você usa a fórmula de adição e multiplicação. Subtração e multiplicação. Quando se trata de dois valores, aí sim eu uso o sinal de mais, tá, gente? Então, por exemplo, vai um exemplo só. Quero usar só dois valores. Nesse caso, eu uso o sinal de mais. Quando são muitos números, eu uso soma. Então, vamos passar para o próximo exercício. Esse daqui. Esse exercício eu já coloquei
essa formatação para ensinar agora. Vamos fazer. Você vai inserir uma nova guia. Botão direito aqui em cima, tá? Aqui no meio você digita o que você quiser. Lembrando que quando atravessar a coluna, não se preocupe. Porque quando você aumentar a largura aqui, ó, ele auto vai se ajustar, tá? Aí você vem e seleciona do A1 até aqui. E tem essa opção aqui, ó. Mesclar e centralizar. Só que ainda não arrumei como eu quero. Então, você vai vir aqui. Formatar célula. Vai aparecer essa opção aqui. Você clica aqui na vertical. Vem aqui e muda para centro. Você vai dar OK. E só que aí, como o texto é muito grande, vou desfazer. Você vai selecionar até abaixo. Aqui. Vamos lá. Opa! Esqueci de uma coisa que vocês devem ter lembrado. Centralizar. Tem que centralizar, mesclar e centralizar, senão não vai. Ficou grande ainda. Aí eu venho, né? Dependendo do tamanho do que você vai escrever, ó. Agora, se você quiser colocar aqui, ó, desconto. Só lista. E aí, você tem mais liberdade para aumentar a letra. Tá? E assim vai. Se quiser pintar aqui. Aquela formatação que eu já mostrei para vocês. Ok? Aí eu dou OK. E aqui está. Se eu não quiser essa formatação, aí você vem, coloca a borda, seleciona aqui o título. E se eu quiser fazer uma seleção, você mesmo ajusta. Não adjacente, o que é isso? Olha só. Por exemplo, eu quero selecionar somente essa coluna e somente essa. Eu seguro o Ctrl. Se eu quiser selecionar apenas essa linha e somente esta linha, aonde eu clicar, ele vai selecionar. Se eu não segurar o Ctrl, não tem como fazer isso. Você tem que, ó, tá? Tudo bem? Ok? Deixa eu ver só se tá gravando. Ok, tudo certo. Pessoal, então vamos lá. Eu tenho aqui uma planilha, uma planilha, né? E uma tabela. Eu criei uma tabela, só que ela está sem formatação. Como assim tabela? Uma planilha, na verdade, é uma tabela, porque é a interseção entre linhas e colunas. Mas ela está sem formatação. Então, vamos começar. Parar de falar e vamos começar. Se a planilha tivesse toda assim, ó, apertada, é só dar um clique duplo e ela vai auto se ajustar, né? E quando se referir a números, quando tiver números na célula e estiver pequeno, mais apertadinho, ele vai mostrar o jogo da velha. Então, é só aumentar porque tem números ali. Então, aqui eu já coloquei em negrito. Aqui já coloquei os valores. E eu quero formatar. Eu posso tanto escolher essa opção aqui de borda, todas as bordas, e fazer isto. Ou, vou dar um Ctrl Z aqui, eu venho, seleciono e coloco aqui, ó, formatar como tabela. Que é o quê? Formatações já prontas. Tá? Você clica em cima e dá OK. E você tem uma planilha e ela já veio com o filtro aqui, ó. Que mais adiante eu vou explicar sobre os filtros. Então, essas formatações aqui já estão prontas. Você não precisa ter muito trabalho. Você escolhe as cores. Claro que não pode ficar muito poluída, que também não adianta. Se você tiver muitos dados numa planilha e outras pessoas forem mexer, quanto mais informações, pior é, né? Então, você tem que deixar uma planilha mais basiquinha. Vou deixar assim, tá?
Então, o filtro, ele serve para isso, ó. Você vem aqui, ele serve para organizar melhor. Então, vamos supor, eu tiro aqui essa opção e escolho... Quero que ele filtre apenas... Espera aí que o meu computador tá travando. Você vem e escolhe o que você quer filtrar. Isso é muito útil se você tiver uma planilha com muitas informações, né? Mas o caso não é esse agora. Então, se eu quiser também tirar essa formatação, é só eu clicar em outros modelos aqui, tá certo? Então, vamos deixar uma cor bem legal aqui, pronto. O que eu quero mostrar para vocês? Eu vou desfazer tudo que eu fiz. Ó, perceba que aqui sumiu. O que eu faço? Pessoal, se eu quiser também fazer nesse formato, ó, eu clico aqui, seleciono os títulos, né? E lembrando que eu quero mostrar uma sequência, não que um vídeo que não tenha muita informação em apenas uma aula, porque senão a gente não, vocês não vão conseguir absorver e pode ser que fica muita informação, perde o foco, né? Então eu quero ensinar, começar do básico e aí nós vamos aprendendo sobre funções, sobre fórmulas e assim vai. Então, se eu quiser colocar né? Dá 2 cliques. Se ele não ajustar, eu seguro e arrasto. Então, essas são as opções que eu mostrei na aula passada. E se você colocar borda, também pode escolher aqui. Fica bem bonitinho. Se quiser pintar o fundo das células, né? Você também pode pintar, escolher uma cor legal. Você pode fazer isso do jeito que você quer ou escolher aqueles modelos já prontos. Tudo vai depender da necessidade, né? Tá bom? Então, o que eu quero mostrar aqui? Nós temos valores. Eu quero transformar esses valores em moeda. Nós aprendemos também que é só clicar aqui no valor de moeda, formato de moeda, né? Então, vem o real. Ok? Então, vamos lá. Primeira coisa que eu quero ensinar hoje é como fazer uma fórmula. O Excel, se você colocar o igual, a partir do momento que eu coloco igual em qualquer célula, ele se transforma em uma calculadora. Se eu não colocar o igual, não funciona o cálculo, mas se eu colocar e clicar em qualquer lugar, você vai ver a célula sendo tracejada. Então, tome cuidado onde você clica, porque aonde você clica, ele vai colocar lá. Então, para quem está iniciando, quando a gente clica em uma célula, por que aparece esse valor? Esse E e o número. É aquilo que eu falei, as colunas e as linhas. Então, por exemplo, eu clicar aqui, se eu clicar aqui, ó, deixa eu apagar, vai mostrar o número 5.696? Não. O Excel já vai entender que ali tem esse número, porém, para funcionar corretamente, ele vai mostrar a letra e a linha, que é representado pelos números. Para sair é o ESC, eu vou sair do ESC, tá? Eu vou apagar aqui. E eu quero fazer o quê? O total de trimestre. Então, eu tenho aqui, ó, janeiro, fevereiro e março. Aqui eu quero o total disso. Antes, o Excel não tinha muitas opções. Claro que tinha muitas funções, mas hoje, atualmente, nós vemos, assim que nós colocamos o igual, nós vemos aqui na barra de fórmulas, como eu mostrei no último vídeo, quantas opções que tem aqui, tá? Então, no caso, se nós não formos usar função, nós vamos usar uma conta simples, que é esse mais, tá? Teria que colocar mais, ó. Opa, tem que colocar o mais. E do Enter.
ele fez um cálculo. Agora você imagina, isso é só para 3. Mas e se eu tiver que fazer para muitos outros valores? Então não compensa usar o mais, né? É aí que nós usamos a função soma. E a função soma, ela funciona assim. Você digita ou você clica, escolhe aqui, né? A palavra soma, abre parênteses. Se você não abrir parênteses, não vai funcionar. Aqui está falando o número 1 e o número 2. Ou seja, você seleciona os valores e ele vai colocar ali na célula, como você pode ver. Então, vamos fazer a leitura dessa função. Igual, você está falando para o Excel. Excel, eu quero que você soma do D2 e os 2 pontinhos, pessoal, ele significa até. Então, eu quero que você soma do D2 até o E. Aqui está escrito E2. O E2 é o... Ó, vamos arrumar. Vamos de novo, ó. Tá certo. O que vai diferenciar ali o que parece que tá errado é por causa da formatação, tá, gente? Eu vou tirar a formatação só para vocês não se confundirem. Tá bom? Ó, ok? Depois a gente pode deixar bonitinho. Sempre pense nas pessoas que vão ler essa planilha. Nem sempre eles vão, né? Então, aqui eu tenho o trimestre e fecho parênteses. Se eu não fechar parênteses e der Enter, ele vai funcionar. Nesse caso, o próprio Excel ele já coloca para você. Então, se eu tiver que fazer na segunda, a mesma coisa, igual, soma. Só que, claro, que o Excel está aqui para facilitar o dia a dia. Imagine que você tem que fazer de 200 produtos, o dia inteiro vai ficar aqui, né? Então, nós temos aquele ponto de cópia que eu falei para vocês na aula passada, que é essa cruz. Você encosta o mouse da onde você quer aqui, ó, e arrasta até para a linha de baixo. Ele automaticamente calcula, vou apertar o F2, a função F2, tá? A tecla de função. Ele mostra aqui também em cima a sequência, ó. Então, ó, vou subir e você olha lá em cima, ó. C4, C3, ok? Então, essa é a função soma. Ela está aí para facilitar a soma. Existe também uma função chamada máximo. O próprio nome já diz, vai trazer o valor máximo. Isso é um máximo, gente. Você vem, digita a função máximo, abre parênteses. Desses valores aqui, até aqui o trimestre, eu quero saber qual é o valor máximo. O valor máximo é esse. Ok? Aí eu venho, coloco, seguro e arrasto. Só que para você que é novo no Excel, faça umas 3. Ó, perceba que o número estiver, né? Tá bom? Vou explicar para quem não entendeu. Quando a coluna estiver em tamanho menor e o número for grande, casas decimais, você segura e arrasta ou dá 2 cliques que ele auto se ajusta. E agora, nós vamos conhecer a fórmula da média, certo? Então, vamos supor, o aluno ele tem a matéria aqui, ó. Matéria. Tem aqui matemática, geografia, ok? Ciências. Na escola, ele tirou 7, em geografia ele tirou 8, em ciências ele tirou 9. Como que a professora faz a média? Basicamente, ela faz assim, entre parênteses, ó, aqui, soma os 3 valores e divide por quanto? Por 3. Lembrando que tem que estar entre parênteses. Para quem lembra aí das aulas de matemática, se eu tirar o parênteses, ele pode ser que dê erro. Então, vamos colocar aqui também entre parênteses. Ó, perceba o que aconteceu? Vou tirar o parênteses para vocês. Se eu tirar o parênteses, vai dar um valor diferente. Então, na matemática, ele primeiro vai fazer o cálculo aqui dentro, a soma, e esse valor ele vai multiplicar pela quantidade. E, no caso, vai trazer uma média.
Olha que fórmula grande. A fórmula no Excel é assim, você coloca o igual e vai fazendo os valores. Você pode tanto clicar nas células ou você também pode colocar números. Eu poderia muito bem fazer isso aqui dá trabalho, né, gente? 7 mais 8. Então, nós não queremos ter trabalho, concorda? Por isso que o Excel ele tem a função média. Você vem, digita a palavra média, tá? É média, não médica. Abre o parênteses e seleciona do janeiro até março. Entre esses 3 valores, qual é a média? Dá Enter. A média, então, é esse valor que apareceu aqui, tá? Lembrando que eu vou ler para segurar e arrastar, para fazer o ponto de cópia. Ele leva a fórmula de linha por linha. Para quem não entendeu, ó, linha por linha. O Excel, ele é assim, ele é inteligente, ó. Faz linha por linha. Ok? Agora, nesse caso aqui embaixo, eu quero fazer o total de janeiro. Somente janeiro. De todos os produtos. Então, agora você já sabe. Coloca. E você também pode puxar para o lado. Ele faz o cálculo de coluna por coluna, ó. Tudo bem? Então, vou ajustar aqui o valor. Essa aula de Excel, nós aprendemos a formatar uma planilha de um modo como tabela e também colocar a fórmula. Vou dar OK aqui, ó. Vai aparecer com filtro. Vamos supor que eu quero somente o produto. Vamos supor que tem muitos valores. São muitos valores. E eu quero somente saber o produto martelo. Aí ele traz aqui, gente. A filtragem me traz somente os valores de martelo. Ok? Aí eu dou OK e volta aos valores aqui. Tá bom? Então, se eu quiser formatar, fica assim. Se eu quiser tirar essa aqui, seleciono, sem borda. Se eu quiser, por exemplo, inserir mais uma coluna, eu aperto o Ctrl e o mais, pessoal. E aí é um atalho para inserir uma nova coluna. E para remover é o Ctrl menos, ó. Não sei se você percebeu, deu um Ctrl menos. Ao invés de eu clicar aqui, ó, botão direito, excluir, eu apertei o Ctrl menos. Ele excluiu a coluna, tá? E o Ctrl Z, ele desfaz o que eu fiz. Tá bom? O Ctrl mais aqui, pessoal, não funcionou. Então, é só o Ctrl menos mesmo que vai ficar, ó. Tirei. Tá bom? Aula que vem, nós vamos falar sobre formatação condicional e outras fórmulas. Eu espero que vocês tenham entendido. Tenta fazer esse trabalho aí, com essas fórmulas, essas funções, tá? Cria uma planilha no